Boa noite, vamos estudar mais o passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 17 do hiperepílogo. É muito pouco que me resta para agregar a este epílogo ou prólogo. Passado o choque que indubitavelmente me produziu a partida de Tio Kurt, evidenciado a anormal serenidade com a qual me coloquei a refletir sobre os símbolos da espada, cães, aves e feras, e superado o efeito doloroso do golpe na cabeça, comecei a tomar consciência da realidade e meu sistema nervoso entrou em crise. Por dentro sentia que desmoronava e tratei de manter-me armado por fora, gritando 1000 insultos e juramentos contra todos os nossos inimigos, e de que no final não ficaram excluídos nossos camaradas e aliados. Belicena Vilca, seu filho Noio, o capitão Kiev, os Cidas Leais, o Führer e até o incognoscível. Resultaram alvos de minhas irreproduzíveis blasfêmias. Não me justificarei, pois os sucessos conhecidos explicam esta reação irracional. Como não ia se quebrar minha vontade, se no prazo de 4 dias minha família foi atrozmente assassinada? Toda a minha família, os parentes próximos e distantes. E o único sobrevivente, além de mim, o tio Kurt, acabara de marchar para não regressar jamais. Fiquei como um louco. Proferia insultos e agredia com impotência os cadáveres dos assassinos orientais. Com irracional agressividade, estava a ponto de esvaziar nestes cadáveres diabólicos as cargas da inútil pistola automática, quando uns gemidos procedentes do interior me trouxeram providencialmente à realidade. Não estava só. Recordei de imediato que durante o ataque havíamos escutado uns gritos de dor. Com o rosto ainda decomposto em fúria, algum brilho demente nos olhos e pistola em mãos, entrei decididamente na casa, causando o consequente alarme da pessoa que se encontrava de mãos atadas sobre a mesa da cozinha. Era, segundo, o índio descendente do povo da lua, que Belicena Vilca mencionara em sua carta, e a quem vira um par de vezes como visitante no Hospital Neuropsiquiátrico de Salta. Estava horrível, porque Bera e Birsa haviam arrancado as unhas de suas mãos e pés. Porém, devia estar agradecido aos deuses e à Operação Bumerangue, porque os demônios precisaram de tempo para cortar-lhe a língua e as orelhas, esvaziar-lhes os olhos e finalmente esfolá-lo ou degolá-lo. Quando o soltei e perguntei se havia uma caixa de primeiros socorros, o índio recuperou a fala. E os 2 homens? Perguntou com cautela. Não eram homens, respondi de péssima maneira, e sim os demônios Bera e Birsa. Ambos estão mortos ali fora. Nós os matamos com os tiros que você escutou. E agora meu tio os está perseguindo até o fundo do abismo central do universo, até um lugar infernal do qual talvez não regresse jamais. Agora compreendo que tal resposta era imprópria e absurda de ser oferecida a um índio desconhecido que possivelmente não tinha a menor ideia do que estava falando. Mas eu padecia dos efeitos do choque e da crise, e não me detinha a pensar no que dizia. Antes bem me maldizia permanentemente por todos os meus erros, pois se a causa que os demônios descobriram o mundo e o domicílio onde vivia minha família, porque no plano de ataque esqueci de considerar a ação
compassiva de Avalokitesvara, e por fazer pouco caso do mau pressentimento que me produziu a despedida de tio Curte e Serrilhos, antes de levitar-se com os cães daivas. Tio Curte sabia o que ia acontecer, que íamos ser provados pela paixão maternal de Avalokitesvara, quem defenderia piedosamente aos imortais, e que com toda probabilidade deveria partir em perseguição aos demônios, para manter desperto seu medo, e por isso quis se despedir antes de começarmos a operação. E eu fui o imbecil, quem seguiu até o final com o plano, sem reparar em nada, subestimando a capacidade de tio Curte. Agora me encontrava só, mais do que esteve tio Curte em seu exílio, ainda que ele afirmasse o contrário, para consolar-me e dar-me coragem. Tais eram os pensamentos que ocupavam minha mente quando respondi ao índio da forma referida. Afortunadamente não estava de todo só. O índio repetiu, com cautela ainda maior: Berash e Bichash. É possível que neste momento me dei conta de que o índio era real. Berash? Repeti, tratando de recordar onde havia escutado antes essa pronúncia. Então recordei da carta de Belicena Vilca e da história do povo da lua. Certo que você também os conhece. Esses filhos da puta exterminaram a minha família igual a que a casa de Tarsis e a minha estirpe, exclamei com exagerada euforia. E você como sabe? Interrogou o índio com assombro. Não é do exército? Ha, ha, ha! Ri com gana, ao descobrir a impressão que causava o uniforme de comando. Não, homem, não. Não pertenço às Forças Armadas. Membro do exército era Noio Vilca, como você bem sabe. Não se lembra de mim? Eu sou Arturo Signagel, o médico psiquiatra que atendia Belicena Vilca no hospital psiquiátrico em Salta. Ela me contou tudo em uma extensa carta. Por exemplo, sei que você descende do povo da lua que habitava a ilha Coati, no lago Titicaca, e que seus remotos antepassados residiam na Escandinávia, no país do rei Colman, da linhagem de Skjold. O médico, sim, recordo. Estava a par que Dona Belicena escrevia uma carta com os dados sobre a casa de Tarsis, mas ignorava quem seria seu destinatário. E disse, você, agregou, que esses torturadores são os mesmos Berash e Bichash, que guiaram há mais de 600 anos aos milhões de índios diaguitas hebreus ao mando do cacique Cari na invasão da Ilha do Sol? Eram, corrigi. Em efeito, eram os mesmos. Ainda que talvez usassem outros corpos. Isso não sei com exatidão. Mas o que é certo é que há 3 meses assassinaram Belicena Vilca no hospital e só há 4 dias terminaram com toda a minha família. Por estes malditos demônios, só sobramos 3 sobreviventes de 3 estirpes espirituais. Noio Vilca da casa de Tarsis, segundo da casa de Skjold, Arturo Signagel da casa von Sudermann. Belicena Vilca me solicita, em sua carta, que busque a Noio Vilca em Córdoba e me assegura que você me ajudará. Além do mais, me recomenda ter muito cuidado com Bera e Birsa, que eram demônios poderosos. Mas veja, apesar dos golpes que nos deram, e graças à ajuda dos deuses, podemos acabar este momento ou neste momento com eles. Haverá outros demônios que sem dúvida nos perseguirão, e 1000 perigos desconhecidos. Mas é pouco provável que Bera e Birsa regressem ao mundo do sangue de Tarsis. Em outros mundos de ilusão, entretanto, seguirão existindo. E ai daqueles homens espirituais que não encontrem rápido
o mundo da casa de Tarsis. O que te parece, segundo? Vai me ajudar? Claro que sim. Entenda, doutor Signagel, que ela era, para os de nossa raça, uma rainha. Seus desejos são ordens para mim. Ela me pediu que não fosse mais ao hospital de Salta, porque a vigiavam, e suspeitava que a fossem matar. E eu cumpri ao pé da letra suas ordens. Não fui mais a Salta, nem respondi às correspondências do hospital, do juiz, da polícia, etc. E ninguém veio aqui, porque esta casa é muito difícil de encontrar. Muito grandes devem ser seus poderes para haver chegado aqui, assim de surpresa, e conseguir abater aos demônios. Salvou-me a vida e seguramente evitou um terrível sofrimento prévio. Mas não sei até que ponto agradecê-lo, posto que, como compreenderá, já estou farto de viver. Compreendia-o perfeitamente, pois eu também estava farto de viver. E se seguir adiante com aquele índio germânico, seria exclusivamente por honra, porque era uma honra cair cumprindo a missão que me haviam designado os deuses que dirigiam a guerra essencial. E porque depois da batalha final, uma vez ajustadas as contas com as potências da matéria, regressaríamos definitivamente à origem do espírito não criado. Vi a cara de segundo mortificado de dor e corri a um galpão adjacente para buscar o estojo de pronto-socorro que estava no porta-luvas de uma caminhonete. Com paciência, desinfetei a todos os 20 dedos e fui vedando um por um. Trazia comigo drágeas anestésicas e eu fiz tomar 2, 4 miligramas que o fariam dormir até o meio-dia. Antes de concluir a cura, já caía de sono. Então o levei até sua casa, fazendo-o pisar com os calcanhares, e o deixei deitado em sua humilde cama de algarobo. Passei um café e o bebi, já mais calmo, sentado em uma cadeira da cozinha. O encontro com o segundo havia me acalmado bastante e agora meditava sobre os próximos passos a seguir. Sobre a mesa depositei a garrafa de ácido, transformado em um líquido muito negro, porém de pouca densidade. Para recuperar as rosas de pedra, os brincos de Avalokitesvara, derramaria aquela substância inútil no tanque e neutralizaria a acidez residual com um poderoso detergente concentrado que achei em um armário. Um minuto depois, os brincos de Esther achavam-se em meu bolso, já vazio de armas. Certamente exageramos na artilharia, e agora descansavam sobre a mesa a itaca, 50 cartuchos, a pistola automática com seu incômodo coldre auxiliar, seus carregadores, as 10 granadas de fragmentação, as bombas de trotil e a faca de caça. Com o corpo mais leve, certifiquei-me, com descrição, do sono profundo de segundo e decidi ocupar-me de eliminar os restos dos assassinos orientais. Provido de uma poderosa lanterna de 12 lâmpadas, explorei os arredores da chácara. Comprovei então que, em efeito, a edificação da casa seguia o traçado da antiga Púcara de Tarsis e que a fortaleza perimetral foi reduzida a um tapume baixo, de não mais de 1 metro, para dissimular sua função de guarnecer uma praça liberada. Em seu interior ainda existia o antiquíssimo cromlech, cujas pedras formavam um círculo enorme, em cuja área cabia de sobra a planta da chácara. Mas me intrigava a sorte do menir de Tarse, que os atlantes brancos plantaram para estabelecer o pacto de sangue com a estirpe de Tarsis e determinar sua missão familiar. Tomando os diâmetros do cromlech, busquei em sua interseção ao centro,
e comprovei com intriga que aquele lugar central daria no interior da chácara. Por fim, não me cabiam dúvidas que o sítio central se encontrava dentro de um enorme barraco hermeticamente fechado. Cortei as correntes e cadeados com um alicate adequado e abri as portas do barraco. Incrivelmente, após séculos e milênios, ainda se encontrava em seu lugar de origem o menhir de Tarse. Ele era de pedra verde e mostrava em sua base milenar montes de pedras para invocar a proteção dos deuses de Vultã, Purihuaca, Voltã, Guanancha, Udanshan, Huanyui. Sobre este monte esteve durante 443 anos a espada sábia da casa de Tarsis, custodiada como em Uelva por incontáveis noios e vraias, descendentes de Lito de Tarsis. Frente a essa atitude de respeito e confiança nos deuses leais, assumida em milênios de paciente guarda, o que significavam minhas ansiedades atuais, minhas angústias, ou minhas egoístas angústias? O imponente menhir, em seu rústico altar de pedras, o imponente menhir e seu rústico altar de pedras, tiveram a virtude de me fazer ter a vergonha ou vergonha de mim mesmo, de minhas debilidades humanas e de fortalecer a minha vontade de seguir até o final. Contando com todos os vãos e cruéis esforços realizados no passado pelos demônios Ber e Bissa, não é de estranhar o ódio que lhes despertava aquela chácara, na qual viveram fora de seu alcance os membros da casa de Tarsis, conservando fora de seu alcance a pedra de Vênus da espada sábia. Mas eles chegaram tarde. Sempre chegaram tarde à América. Não conseguiram exterminar a linhagem de Skjold com os diaguitas hebreus, nem com os espanhóis de Diego de Almagro, de Diego Rojas e tantos outros. Nem o assassinato de Belicena Vilca lhes serviu para nada, porque ela os despistou sabiamente. Nem o extermínio dos von Subiaman lhes permitiu acabar com o tio Kurt. A América lhes foi fatal. Não sabiam onde estava Noil Vilca com a espada sábia. E quiseram tomar vingança contra o índio segundo, sacrificá-lo por meio de um horrível suplício antes de partir do imprevisível mundo da casa de Tarsis. Haviam sido atacados e mortos quando menos esperavam. Como um bumerangue, seus próprios golpes regressaram contra eles, como um golpe de jiu-jitsu. Seus inimigos aproveitaram os movimentos próprios e voltaram suas forças contra eles. No galpão que guardava a caminhonete havia toda a classe de ferramentas. Fui até ali, peguei uma pá grande e comecei a buscar um lugar adequado para cavar as sepulturas. A 50 metros da casa crescia um denso canavial, que me pareceu ser um lugar ideal. Custaria penetrar a capa de raízes, mas após alguns dias ninguém poderia descobrir o menor rastro de remoção. Regressei 2 vezes até a casa e carreguei os malditos cadáveres em um carrinho de mão para facilitar o transporte. Na última viagem levei também um facão para abrir a picada. Olhei o relógio da casa e comprovei que marcava 3 horas do dia 23 de abril. O meu, em troca, exibia 1h30 do dia 26 de abril. Logicamente, sincronizei meu relógio com o quadrante local. Assim, pois, às 6 horas, 3 horas depois, terminei a macabra tarefa de sepultar os cadáveres destroçados dos assassinos orientais. Já amanhecia e me sentia exausto, psíquica e fisicamente esgotado. E todavia faltavam várias coisas a fazer, assuntos inadiáveis que não admitiam demora. Um deles era consumar a destruição do carro negro dos assassinos, a fim de evitar o rastreamento policial. Mas para isso necessitava contar com a ajuda de Segundo.
Bebi uma nova xícara de café e logo me dediquei a jogar baldes de água com sabão no pátio, para eliminar as manchas de sangue. Precaução que, mais que evitar as investigações policiais, apontava a frustrar a ação mais terrível das moscas tucumanas. Com a luz do dia, descobri junto a uma árvore, a 15 passos de distância da casa, o colete e todas as armas de tio Curte. Evidentemente, as havia abandonado antes de partir, quando chamou silenciosamente aos cães daivas. Nesse momento pensei que minha vontade se quebraria novamente. Mas me superei e uni aqueles objetos com o resto de meu equipamento. Já não podia continuar vestido de comando, especialmente se precisasse sair fora da chácara. Assim me entreguei a realizar uma prolixa inspeção no interior da casa. Descartei a roupa do índio, por seu tamanho apreciavelmente menor que o meu, e confiei que Noio Vilca tivesse mais estatura e conservasse sua roupa. Ao fim cheguei ao seu quarto, depois de passar pelo da defunta Belicena. E achei com efeito um guarda-roupa surtido. Encontrei uma calça de vaqueiro, mais ou menos na minha medida, e uma camisa semelhante. Decidi ficar com as botinas de Maidana e fiz 2 grandes pacotes com as armas e roupas de combate. Só deixei sem envolver as 4 bombas de trotil. Em uma caixa de sapatos, do mais vil papelão, depositei o nefasto Dodge, o cetro do poder que Riggen Giepo entregou aos demônios Berebirsa, conjuntamente com os Padmas de pedra, os brincos Esther de Avalokitesvara. E então, quando concluí esses trabalhos menores, me dirigi até o carro negro para acalmar a compreensível curiosidade que o mesmo me despertou desde o momento que conheci sua existência. Visto de longe, não havia dúvidas que se tratava de uma clássica limusine norte-americana. Entretanto, ao inspecioná-lo de perto, surgia a confusão por não poder estabelecer nenhuma marca ou modelo, como afirmavam os policiais de Salta. Porque marca tinha, e bem visível, a Aviante. Mas quem conhecia essa marca? A que país pertencia? De imediato me saltou a suspeita que o automóvel não era deste mundo, que provinha de uma realidade paralela à nossa, onde os cavalheiros, como Berebirsa, se deslocavam em carros Aviante. De todo modo, era realmente um automóvel? Sim, era. Um autêntico e excelente carro de luxo, ao que parece recém-saído da fábrica. Levantei o capô e observei o poderoso motor de 8 cilindros em V. As chaves estavam postas. Dei a partida e funcionou sem problemas. E foi inútil revisar o interior, porque os demônios não levavam nada consigo, nem papéis, nem equipamentos, nada de nada, o que indicava que não estava em seus planos a possibilidade de serem detidos ou interrogados no caminho, ou que não circulavam de nenhuma maneira pelos caminhos e rotas da civilização humana. Às 8h30, me recostei em uma poltrona da copa e dormi sem interrupções até às 13h30. Preparei mais café, tostei pães e despertei a segundo para o tardio de jejum. Impressionou-se ao saber que trabalhei a noite toda e já não restavam provas da morte dos assassinos. Enquanto tomava café, chequei suas feridas. Especialmente me interessavam seus pés. Estavam muito inchados. Você acha que pode conduzir a caminhonete? Perguntei. Farei o que for necessário, disse com valentia. Não importa a dor. Será ao anoitecer, expliquei. Terá que fazê-lo por uns 20 ou 30 quilômetros para nos desfazermos do carro dos assassinos. Mas antes te trarei remédios e calmantes.
Só me diga onde fica a farmácia mais próxima. Ficava em Taf del Valle, a 5 quilômetros de distância. Às 15 horas, depois de assar um frango e comê-lo entre ambos, fui à farmácia com a caminhonete e comprei seringas, injeção antitetânica, anti-inflamatórios e calmantes. Às 19 horas, saímos da chácara. Segundo, ia à frente com a caminhonete e eu o seguia no aviante. Andaríamos por caminhos secundários, normalmente intransitados, porque pois o êxito de nossa manobra dependia que ninguém visse o automóvel negro, ninguém que pudesse denunciá-lo à polícia, menos ainda a polícia, que já tinha sua descrição. Saiu tudo muito bem, mas tudo saiu bem. Segundo, com os dedos enfaixados e descalço, pois não podia calçar sapatos, levava com destreza a caminhonete em direção à serra de Aconquija. Cruzamos o rio Taf del Valle, ou Rio Branco, e entramos em um caminho quase intransitável que subia até o topo da colina La Ovejeria. Tive que fazer proezas com a limusine para dobrar as agudas curvas do caminho da encosta. Finalmente, poucos quilômetros antes do topo, achei o lugar ideal, à borda de um abismo de 1.000 metros ou mais de profundidade. Ali estacionei o carro negro, enquanto o segundo voltava com a caminhonete vários metros atrás. O caminho era tão estreito que tivemos que voltar centenas de metros até um lugar que nos permitisse manobrar. O regresso de segundo era necessário para prevenir um possível desmoronamento do caminho, que deixasse a caminhonete separada e impossibilitada de cair da colina. Porque eu planejava explodir o aviante e era bem provável que isso ocorresse, como realmente ocorreu. Derramei o conteúdo de um galão de 10 litros de gasolina dentro do carro. Programei os detonadores eletrônicos com um tempo de 5 minutos e coloquei uma bomba sobre o motor, outra na cabine, outra no porta-malas e outra sobre o chassi. Ato contínuo, fechei as portas, o capô e o porta-malas e corri até a caminhonete que me esperava 100 metros atrás. A explosão de 4 quilogramas de trotil foi impressionante naquelas montanhas geradoras de ecos prolongados. O automóvel jamais seria encontrado, pois só sobraram dele restos disseminados em centenas de metros de inacessível precipício. Quando cessou a explosão, nos aproximamos um pouco e nos asseguramos que assim se sucederia, pois onde estacionamos o carro havia desaparecido o caminho. Uma avalanche de pedras havia arrastado os restos maiores até o fundo da garganta, sepultando-os para sempre. Permaneci 10 dias na chácara de Belicena Vilca, nos quais conversei muito com o segundo e nos pusemos de acordo sobre os passos futuros. Falei sobre as últimas partes da carta de Belicena Vilca e lhe expliquei que tinha indícios certos sobre a possível localização de Noel Vilca. Tudo consistia em encontrar a misteriosa Ordem dos Cavaleiros Tirodal e seu pontífice, Nimrod do Rosário. Posto que um capítulo houvesse se encerrado em minha vida e não havia volta atrás, só me restava prosseguir na aventura e iniciar a busca da ordem na província de Córdoba. Segundo, se manifestou decidido a acompanhar-me nessa missão. Além de ser também um iniciado hiperbóreo, discípulo de Belicena Vilca e possuir um lógico interesse espiritual no assunto, o índio, que contava com 50 anos de idade, conhecia a Noel Vilca desde menino e faria o possível para voltar a vê-lo e prestar-lhe sua ajuda. Desenhamos assim um simples plano, destinado a solucionar os últimos problemas que restavam para viajarmos finalmente a Córdoba.
Na chácara havia uma fortuna em ouro inca, a que mencionara Belicena Vilca em sua carta. Segundo me ensinou o esconderijo secreto, perto do menir, onde subsistiam 250 quilos de ouro em lingotes. Originalmente, me explicou o índio, o ouro constituía o dote da princesa Quila, pois os incas não atribuíam valor monetário ao dito metal. Já em Tucumã, e para evitar problemas e surpresas, os descendentes de Lito de Tarsis fundiram todos os utensílios no século XVII e ocultaram os lingotes onde agora se encontravam. Nunca a família teve necessidades dessa reserva, mas nós podíamos tomar o que quiséssemos, pois tal era a vontade de Belicena Vilca. Mas aquela riqueza, a meu ver, pertencia a Noio de Tarsis, e não convinha tocá-la naquele momento. Contudo, o que me deixara tio Curte, tínhamos mais que o suficiente para começar. Resultava primordial, pois, assegurar o cuidado da chácara, ainda que nós nos ausentássemos por muito tempo. Disso se ocupou o segundo, trazendo de Taf del Valle uma nutrita parentela que em outras ocasiões já haviam coabitado o lugar. Viveriam na casa de serviço e vigiariam o lugar. Feito isso, partimos em 14 de maio até Santa Maria, na caminhonete de segundo. A Salta não pensava regressar jamais. Mas os negócios de tio Curte os tinham que cancelar invariavelmente. Além de que, no sítio de tio Curte, me sobravam as duas coisas mais queridas que me restassem na vida. Os manuscritos de Belicena Vilca, reproduzidos neste livro, e os manuscritos de Konrad Tarstein, do seu livro inédito, A História Secreta da Thule-Gesellschaft, que espero publicar no futuro. O sítio de Santa Maria era impossível de vender, pois tio Curte não estava morto, senão desaparecido, e seu testamento, a meu favor, carecia de valor neste caso. Mas sim podia arrendá-lo, e isto foi o que fiz, fazendo um trato com os Tolaba, que por tantos anos acompanharam meu tio Curte. Eles se encarregariam da pequena fábrica de doces e de guardar os pertences de meu tio. Só pagariam uma moderada renda anual. Claro que no futuro, se precisasse transformar essa propriedade em dinheiro, apelaria ao conhecido expediente de falsificar o atestado de óbito de Serino Sanguedulce e faria valer o testamento. Mas o futuro está ainda nas mãos dos deuses. O que podia vender era a fazenda de Cerrilhos, a que não desejava conservar por nem um minuto mais. Escrevi assim a meus advogados de Salta para que a colocasse de imediato à venda e a liquidasse o quanto antes. 6 meses depois, em Córdoba, firmei os documentos definitivos da transação e recebi uma apreciável quantidade de dinheiro. E no último dia que estive em Santa Maria, enviei por encomenda os 2 vultos a Maidana, comunicando-lhe em uma breve nota que a Operação Comando resultou em êxito e que seria inútil que alguém buscasse os assassinos orientais e que, não refeito pela dor da morte de minha família, empreenderia uma viagem de descanso e que, quando voltasse, me reuniria com ele. Uma mentira piedosa, é claro. Mas que outra coisa podia dizer a Maidana? Talvez no futuro. Talvez, se os deuses o decidam, no futuro. Capítulo 18. E cá estamos em Córdoba, tratando de achar a bendita ordem. Hoje é 30 de maio de 1981. Faz, pois, mais de um ano que comprei o apartamento no centro, onde convivo com o segundo. Acabo de terminar este livro, no capítulo 17 do epílogo ou prólogo, e muitos se perguntam como e por que o escrevi.
A resposta é simples. Este livro é produto de uma reflexão, de uma recapitulação escrita sobre minha extraordinária experiência com a sabedoria hiperbórea. E devido ao fracasso de todos os intentos de encontrar a ordem dos cavaleiros Tirodal. Meses atrás, antes dos resultados inúteis da busca, perguntei a mim mesmo se não seria eu o causador da não coincidência com a ordem, se não me faltaria chegar a uma conclusão prévia. E decidi pôr as coisas em claro para mim mesmo. E me disse, o que melhor que pô-las por escrito? Assim, pois, comecei a relatar minhas recordações a partir do assassinato de Belicena Vilca, que foi quando tudo começou. E agora, ao terminar, compreendo que a intuição era certeira, que me faltara assumir grande parte de tudo o que assimilara em tão breve tempo, e que mantinha meu espírito, todavia, comovido. Não seria possível que com tal estado mental achasse a ordem. Mas escrever este livro me ajudou, e por isso o decidi dá-lo a conhecer, para que outros, como eu agora, encontrem o mundo do sangue de Tarsis. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade estudaremos o hiperepílogo do livro O Mistério de Belicena Vilca, à página 747. Tenha uma boa noite e um bom descanso.